Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bom dia! Mais um Café com Destino. Nós estamos aqui diretamente dos nossos estúdios intergalácticos, não é, Wesley? Sim. Qual é a galáxia que nós estamos hoje? Via Láctea. Continuamos aqui na Via Láctea. Sim. Você sabe que tem gente que trabalha com a gente que veio de outra, né? Essas notícias que tá rolando aí. Você viu? Um monte de OVNI chegando. Aí explica a aparição do Teixeira do nada nessa equipe. Voltei das férias. Ele voltou das férias. Você vê que essa movimentação de OVNI foi ele voltando, né? Ele com os amigos, né? Mas, gente, nós estamos muito felizes nessa Semana da Excelência. Quem está aprendendo muito? Muita gente aprendendo, porque nós estamos aqui no cenário novo, né? Depois pega uma câmera aberta aí, Wesley, para o pessoal ver mais ou menos aqui o cenário novo, o cenário do Brunecast novo também. Olha o Wesley mexendo na câmera. O bom do Wesley é que ele improvisa tudo. Não precisa ser profissional, não. O Wesley pega aqui e ele mesmo resolve. E a gente está com cenário novo, com matérias fortíssimas, sempre inéditas. E a gente está começando essa semana da terceira temporada do Café com Destino, ou seja, nós estamos entrando no terceiro ano de Café com Destino. Completamos 2 anos essa semana, estamos iniciando o terceiro ano, a terceira temporada, com a série Excelência. E eu quero contar algo para vocês impressionante sobre excelência, algo que aconteceu comigo recentemente. Eu fui fazer uma viagem e fiquei hospedado num hotel. Um hotel de bandeira, né? O que é um hotel de bandeira? Esses hotéis que tem nome famoso, sabe? Que é uma rede famosa, E geralmente quando você fica num hotel de rede, você tem um padrão de excelência. Aliás, chama-se assim, né? Padrão de excelência. Você sabe mais ou menos como vai ser o café da manhã, você já sabe como é o quarto, porque eles têm um padrão de excelência. Quando eu cheguei nesse hotel, o hotel ele seguia o padrão estético da rede, né? Ou seja, a recepção era igualzinha a todos os outros hotéis da rede, que eu já fui em outros países, a sala do café da manhã, tudo muito parecido. Só tinha uma diferença, Teixeira: o serviço. O serviço, creio eu, que por causa, não digo falta de treinamento, mas talvez da falta de visão das pessoas que estavam ali, o serviço era qualquer coisa. Mas qualquer coisa. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de comer misto quente de manhã. Sabe o que é misto quente? Aquele pão de forma com queijo e presunto, você esquenta, derrete o queijo, deu até fome. Né? Não é diet fazer isso, é só de vez em quando, hein? O certo é um mamãozinho, né, Teixeira? Uma granolinha de leve, né? Aveia e água, né? Isso é o certo. Aí, mas de vez em quando, dá essa vontade de comer um misto quente. Você acredita que eles conseguiram trazer um misto quente queimado por fora e congelado por dentro? É doideira, não é? É impossível. Aí eu chamei a moça, eu falei: moça, eu não sou de reclamar não, e não sou mesmo não. Pra eu reclamar tem que estar muito ruim mesmo. Porque eu gosto de comer, né? Mas, eu falei: moça, tá tudo preto por fora e o queijo por dentro tava gelado. Eu falei: como é que vocês conseguiram queimar por fora e não derreter o queijo por dentro? E ela: vamos tentar refazer e tal, trouxe muito parecido. Foi lá, refez. Por quê? Anote isso aí. Já vamos começar, papel e caneta na mão? Excelência exige 3 coisas. Primeiro, força de vontade. Cara, se a pessoa não quer fazer, não está com vontade, sabe força de vontade? Força de vontade. A pessoa não está nem aí. Se a pessoa não tem força de vontade, ela não vai fazer com excelência. Segunda coisa, foco. Sabe por quê? Se você não estiver prestando atenção total no que está fazendo, você vai deixar queimar por fora e congelar por dentro. Ou seja, força de vontade, primeiro, foco, segundo, terceiro, empatia. É preciso empatia para fazer com excelência, claro, fazer como se fosse para você. Agora não, mas antigamente eu tinha esse problema, né? Janine mandava eu fazer os misto quentes de manhã. Thiago, faz um misto quente para mim, eu ia lá fazer. O que eu fazia, Wesley?
botava uma fatia de queijo, uma fatia de presunto e levava para ela. Aí ela mandava devolver e falava assim, não, vai lá e faz de novo e faz como se fosse para você. Por quê? Porque eu tacava ali queijo, botava a manteiga caprichada. Aí ela falou assim, vai lá e faz como se fosse para você. E aí, então, logo no início do casamento, eu entendi o seguinte, que para você servir com excelência, você precisa se colocar no lugar do outro. Tem que entender como você faria se fosse para você. Então, força de vontade, foco e empatia. Anota aí, 3 coisas que você precisa para ser uma pessoa excelente. Senão você vai fazer de qualquer jeito. Força de vontade, tem que estar com vontade de fazer. Né? Você tem que ter disposição para fazer. Segundo, foco, prestar atenção total no que está fazendo. Terceiro, empatia. Tá entendendo? Então vamos começar. Já começa aqui comentando da onde você está falando, de qual cidade você está falando, qual horário você está assistindo. Eu sei que muita gente assiste a gente depois. Olha, são 130, 140 mil pessoas que assistiram a gente em 24 horas, na segunda-feira. 130, 140 mil pessoas que assistiram a gente em 24 horas. Todos os dias, o Café com Destino tem aumentado o número de seus alunos. Por quê? Porque nós estamos levando conhecimento, estratégia de vida, sabedoria milenar e instrução de futuro, de destino para você. Você não pode deixar de contar o seu testemunho aqui, ó, vai no chat, vai nos comentários, coloca o seu testemunho, seja lá no nosso Instagram, @ThiagoBrunet, ou aqui no nosso YouTube. É importante você dar seu testemunho. Outra coisa que é importante é você curtir o vídeo. Né? São milhares de pessoas que assistem, inclusive online, mas não curtem. É 1 segundo você curtir o vídeo. Você mostra para a nossa equipe que está valendo a pena a gente estar aqui todo dia de manhã, tá? Olha só, outra coisa que eu percebi, Wesley, faltam 300 mil assinantes somente para a gente bater 3 milhões de inscritos no YouTube. O que nós vamos fazer hoje? Gente, você não tem muito trabalho, sabe? Porque a maioria das pessoas já escutaram falar do Café com Destino, já escutaram falar da gente. Então você vai falar assim, você conhece o Thiago? Você conhece o Café com Destino? Aí a pessoa fala, conheço. Você já é assinante do canal, ou seja, você vai fazer um trabalho interno só com seus familiares e amigos. Não precisa falar com quem você não conhece, só com familiares e amigos. Se a pessoa não for assinante do nosso canal aqui do YouTube, fala, assina lá, porque nós estamos, porque nós somos uma equipe aqui. Vocês são alunos, eu estou como professor, mas também aprendo muito com vocês. Então nós somos uma equipe. Nós estamos chegando a 3 milhões de inscritos. Você tem que falar para a pessoa, vamos lá, vamos se inscrever e convence seus pais, seus irmãos, seus familiares, seus colegas, seus amigos a assinarem, a se inscreverem nesse canal. É gratuito. E um canal que só existe para te ajudar. Tá bom? Vamos chegar a 3 milhões? Sim. Vamos botar uma meta. Em 20 dias, nós vamos chegar a 3 milhões. Tu acredita? O Wesley duvidou. Tu duvida, Wesley? Não, acredito nos alunos. Tu acredita? Acredito. E você já fez o método Destiny. Sim. Fé é o quê? Acreditar Sem duvidar. sem duvidar. Nós já acreditamos que em 20 dias... Você acredita comigo? Bota aqui embaixo nos comentários. Eu acredito. Em 20 dias nós vamos chegar a 3 milhões de inscritos. Sim. Faltam 300 mil pessoas. Thiago, parece muito. Parece. Se cada um que está me assistindo agora falar com 2 familiares, 2 colegas, a gente vai chegar. É só você começar a falar com eles. E se você não é inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, já se inscreve. Se inscreve, já ajuda a gente aqui. Tá bom? Vamos voltar para a aula aqui. Então, 3 coisas que você precisa para ser uma pessoa de excelência. Força de vontade, foco, ou seja, atenção total no que está fazendo, e empatia, se colocar no lugar da pessoa que você vai fazer aquilo. Aí eu fiquei espantado, Teixeira. Como é que pode um hotel que tem um nome a zelar contratar pessoas que não estão preparadas para defender o padrão de excelência daquele hotel? Ah, eu fiquei curioso sobre isso, porque eu viajo muito, então tem coisa que é importante para mim. Tipo, onde eu vou ficar. Porque se eu não descansar bem, eu não consigo estar bem para palestra ou para pregação, se eu estou indo pregar. Aí eu fui pesquisar. Sabe o que eu descobri? Não tem nada a ver com o hotel, nem com aquelas pessoas. Isso é uma cultura do país. O país não tem uma visão de excelência. Você já viu? Aqui no Brasil às vezes tem isso, mas o Brasil é um país de excelência, tá? A gente reclama e tudo, mas se você for ver o que tem por aí por fora. Mas já viu, por exemplo, tem algumas cidades, o cara vai recapear, que se fala?
recapear a estrada, aí o cara faz tudo lisinho, tudo da mesma cor. Mas tem outras cidades que tá com o negócio preto em cima, fica mais alto, com a cor diferente, todo mundo vê que ali passou uma obra. Sabe como é que é isso? Isso é excelência, porque o preço é igual. O custo é igual, o tempo é igual. Só que tem gente que quer fazer de qualquer jeito por causa da cultura. Anote essa palavra. Cultura. Existem cidades, países, empresas, ministérios, famílias que têm uma cultura contra a excelência. É uma cultura contra a excelência. Nada é excelente. O cano está vazando, a pessoa vai lá, taca o esparadrapo e fala assim, dá para aguentar mais 2 meses. Ela não tem coragem de consertar de vez, ela quer dar jeitinho. Isso é uma cultura. Só que a cultura de quem é do reino de Deus e a cultura de quem quer viver na terra de forma agradando a Deus e também liderando pessoas é uma cultura, anote isso, é uma cultura de excelência. Tudo que eu fizer, eu vou fazer de forma boa? Não, excelente. Melhor do que boa. Porque o bom é inimigo do excelente. Vou repetir. O bom é inimigo do melhor. Para você fazer o melhor, você tem que abrir mão do bom e correr atrás do excelente. Agora, isso é uma dificuldade para muita gente, porque a pessoa não consegue ter força de vontade, foco e empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, para poder fazer da melhor forma possível. Outra coisa, gente, a gente sabe que você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Né? O Wesley muito menos. Ninguém é perfeito. Só que você tem que dar, a gente falou isso segunda-feira, você tem que dar o teu melhor dentro daquilo que você pode, dentro das suas capacidades, dentro do que você tem. Dá o seu melhor dentro daquilo que você tem, dentro daquilo que você pode. Né? Uma coisa impressionante são as pessoas que conseguem se destacar, e aqui que eu quero te dar uma dica de ouro mesmo. Um conselho de ouro no Café com Destino de hoje. As pessoas que conseguem se destacar são aquelas que no meio de uma cultura contra a excelência, conseguem viver a excelência. Ou seja, às vezes você está numa cidade, num país, numa empresa, numa família que as pessoas não valorizam a excelência. Se você começar a praticar a excelência, você vai se destacar de uma forma que aquele ambiente não vai mais aceitar você. Aí o que acontece, Teixeira? Capítulo 2 do livro Descubra o Seu Destino, um dos meus livros. Você entra na zona de expulsão. Sem ter feito nada, você começa a ser expulso daquele lugar. Só que quando você entra na zona de expulsão, você é expulso direto para o seu destino. Ou seja, quem começa a viver em excelência, geralmente é expulso do lugar que está, porque aquele lugar começa a falar, que cresceu aqui com a gente, agora só fica arrumadinho, agora quer falar direito, não fala palavrão. Porque uma pessoa de excelência, ela não vai falar palavrão. Né? Ela não vai falar palavrão. Deixa eu ver se eu estou tentando... Pega aqui o Wesley para mim. Ô Teixeira, pega aqui, Teixeira. Descubra o seu destino. Vamos ver se você é excelência na hora de puxar. Meu Deus, excelência nenhuma. Quase derrubou tudo. Obrigado, Teixeira. Ó, é esse livro aqui, ó. Aliás, são 2 livros que eu quero te aconselhar a ler. O Descubra o Seu Destino, capítulo 2, eu falo sobre a zona de expulsão. E o Especialista em Pessoas, né, que é o nosso livro mais recente, e está impactando milhares de vidas no Brasil e no exterior. Se você é de Portugal, esse livro está aí na FENAC e em várias livrarias de Portugal, tá bom? Não deixe de adquirir, é um dos livros mais vendidos de Portugal, tá? E já está em português de Portugal, já está no seu idioma aí. Também está em espanhol e agora em maio para junho sai em inglês, tá bom? Mas o livro que eu quero recomendar é o Descubra o Seu Destino, porque ele fala justamente sobre essa zona de expulsão. Você começa a viver em excelência, as pessoas que estão à sua volta começam a ficar incomodadas contigo. Lógico, tudo que você faz é direito. As pessoas reconhecem sua excelência por 5 coisas. Opa, anote aí, 5 coisas que vão reconhecer minha excelência. Primeiro, a forma que eu falo. Forma de falar. As pessoas ficam incomodadas. Todo mundo fala palavrão, você não fala. Esses dias, uns blogs de fofoca, uns meses atrás, quiseram me bater, porque eu estava num podcast e eu falei, pô! Aí emendei com uma palavra, então pareceu que eu estava falando pô e um palavrão, né?
E aí um monte de gente começou, um monte de blog de fofoca. Gente, os religiosos são terríveis, né? Eu falei assim, gente, por acaso pareceu que eu estava falando isso, mas eu não falo palavrão. As pessoas são tão pequenas, tem nada para fazer, que pega um negócio desse, sem noção. Eu estava no meio de um podcast, ao vivo, né? E falei uma coisa que, mesmo que eu tivesse falado palavrão, uma coisa que não ofende ninguém. Não xinguei a mãe de ninguém, sabe? Não falei nenhum palavrão pesado. Eu não falo palavrão. Isso não quer dizer que eu sou perfeito, né, Teixeira? Já xinguei o Wesley nervoso? Já! Mas tava nervoso. Tem um motivo. Me deu motivo, Teixeira? Deu! Tô brincando. A gente aqui não fala palavrão na nossa equipe, né? Agora, as pessoas parecem que estão esperando um erro seu. Ah lá, falou pô e puxou um Rzinho no final. Ah lá, e falou que não fala palavrão. Não tô falando disso não, gente. Nós somos seres humanos. Podemos errar. Podemos um dia nervoso falar uma besteira. Eu tô falando de prática. Eu tô falando de repetição. Eu tô falando de você errar e achar que tá certo. É disso que eu tô falando. Vocês são meus alunos, graças a Deus. A gente está conseguindo tirar, né, Teixeira, milhares de pessoas da ignorância. Porque nossos alunos realmente são alunos. Aliás, eu me orgulho de vocês. Porque eu estou vendo vocês colocarem na bio do Instagram lá, escrito aluna do Café com Destino, seguir esse canal, né, se inscrever nesse canal, e estou vendo a mudança de comportamento da vida de vocês. Quantas pessoas já me escreveram, Thiago, você nunca pediu isso, mas eu parei de fumar porque estava escutando o Café com Destino. Thiago, você nunca falou de tal assunto, mas eu deixei tal prática porque eu me senti constrangido depois que me tornei aluno ou aluna do Café com Destino. Olha, gente, isso é coisa que só o Espírito Santo faz. Nós somos aqui só mensageiros. Nós estamos aqui só para entregar mensagem. A gente não muda a vida de ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que você está fazendo, consulte ao Espírito Santo de Deus. Voltando à excelência. Primeira coisa que vão te reconhecer se você é uma pessoa de excelência, a forma que você fala. Então, seja educado no falar, seja dócil no falar. A Bíblia diz, aquele que é dócil no falar será colocado entre os reis, será amigo do rei. Seja dócil no falar. Eu tive que mudar muito a minha forma de falar. Ainda tô alinhando algumas coisas, né? Mas eu era muito pior. Fui melhorando. Então, tira as palavras torpes, os palavrões, as piadas imorais da sua boca. Seja mais educada para falar. Seja mais dócil, coloque melhor as palavras. As pessoas vão reconhecer a sua excelência primeiro na forma de falar. Segundo, as pessoas vão reconhecer, estou falando 5 pontos que vão reconhecer a sua excelência, tá? A aula de hoje tá cheia de pontos, tá fortíssimo, hein? O mapa mental hoje vai ser forte. Aliás, você está acompanhando o mapa mental? A gente está subindo no Telegram os mapas mentais? Não, vamos subir? Toda sexta-feira, faz o seguinte, toda sexta-feira sobe os 5 mapas mentais da semana, que a pessoa salva tudo, lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Forma de falar. Segundo, forma de se vestir. Eu já repeti, eu já falei aqui, aliás, que para você se vestir bem, você não é questão financeira. Não estou falando de você usar Louis Vuitton. Não estou usando de você usar Gucci, que nem o Wesley usa Gucci. Né? Aliás, o Wesley chegou esses dias com um casaco de tigre, da Gucci. O que está acontecendo, Wesley? Não, rapaz, com uma bermudinha coladinho, sapatinho Valentino. Parecia o finado Clodovil, lembra do Clodovil? O obreiro Clodovil? Então, igualzinho. E aí, gente, a forma de vestir tem a ver com o quê? Bom gosto, decência, né? Você que é minha aluna, às vezes eu vejo assim, alguma aluna minha marcando, aluna do Café com Destino. Aí a gente vai entrar no perfil da pessoa, né, Wesley? O Wesley que dá as conferidas e manda pra gente. Aí é só foto de biquíni. A pergunta é o seguinte, não tenho nada contra você botar foto de biquíni, não. Mas qual é a sua intenção? Qual é a sua motivação? Por que você faz isso? O que você acha que vai conseguir um perfil mostrando somente seu corpo? Eu só quero entender isso, eu não estou te julgando não, tá? Porque às vezes a sua motivação é boa, às vezes você, por exemplo, é personal trainer e quer mostrar seus resultados. Mas eu estou falando em linhas gerais, qual é a sua motivação em mostrar o corpo na internet? Teixeirinha, por que você faz tanto isso? Porque eu sou bonito. Sem camisa. Por que você posta foto sem camisa, Teixeirinha? Qual é a sua motivação? Ou seja, gente, não estou sendo religioso, pelo amor de Deus, eu não estou julgando ninguém, não. Eu estou perguntando o seguinte, qual é a sua motivação? Porque às vezes a forma de vestir denuncia o estado da sua alma. A forma de vestir às vezes denuncia o estado da sua alma. É só para você fazer uma reflexão, entendeu? Estou jogando aqui questionamentos para te fazer refletir.
tá? Vamos com calma. Vamos com calma. Forma de falar, forma de se vestir. Terceira coisa que denuncia a sua excelência: comportamento. Gente que não sabe sentar, gente que fala alto, gente que tem maus modos. Por exemplo, homem tem um problema que eu tenho aqui na equipe, graças a Deus não tem isso, só no início que eles pararam. Mas, por exemplo, o Wesley soltava flatulências na frente de todo mundo. Flatulências. Não sabe o que é flatulências? Não. Peido. Não sabe o que é flatulência? O Wesley tinha esse problema. Isso é bonito ou é feio? Mas tem gente que acha legal. Não tem mesmo. É feio. Não é feio? Gente, o que está acontecendo? E tem gente que fala assim, eu só faço na frente que eu tenho intimidade. Pior, desgasta o relacionamento. Ei, homem, não é para você fazer isso na frente da tua esposa, não. Vai no banheiro. Não é normal. Quer viver uma vida de excelência? Tem que ter um comportamento excelente. Não é normal ficar rotando na frente das pessoas, flatulências e etc. Isso não é normal. Pode acontecer um acidente, igual as palavras às vezes acontecem. Né? Já aconteceu um acidente contigo, Wesley? É estranho. E quando você vai pro cantinho para ninguém saber, a pessoa vem atrás de você para falar contigo, tu, não, peraí. Já aconteceu, Wesley, várias vezes, né? Então, assim, acontece. Mas não estou falando de acidentes, não. Eu estou falando de pessoas que não têm excelência no comportamento. Forma de falar, forma de vestir e comportamento. Sentar bem, tá num jantar, falar baixo, comer sem arrastar no prato, fazer barulho. Tem gente que tá almoçando, parece que tá indo na guerra. Gente, comportamento. Thiago, eu não tive pai e mãe para me ensinar isso. Gente, olha que bênção, a internet te ensina tudo. Você vai lá no YouTube e digita assim, ó. Como se comportar no jantar. Sumiu alguma coisa aqui atrás? Voltou? Culpa do Wesley? É porque eu preciso de um motivo. É porque a última vez que eu conversei com o RH, eu preciso de um motivo mais forte. Para ser justa causa, tem que ser o motivo. Aí sumiu? É só isso que eu quero dizer. Deixa sumir de novo, Wesley. Então, assim, comportamento é uma coisa que denuncia a tua excelência ou a falta dela. Forma de falar, forma de vestir, comportamento. Quarta coisa que denuncia sua excelência: amizades. Sabe por quê? Quem não é excelente não consegue ter amizades excelentes. Então, com quem você anda, revela muito quem você é. A associação de imagem é uma coisa muito poderosa. Quantas vezes negócios foram fechados porque a pessoa nem conhecia a pessoa que ia fechar negócio, mas viu uma foto dela com o fulano e falou assim, é amigo do fulano. Se janta com fulano, tem comportamento, tem excelência para estar comigo também. A associação de imagem é muito importante. Suas amizades denunciam sua excelência. Você nunca vai ver uma pessoa, como eu falei, que não tem comportamento, que fala alto, que come batendo prato, come com a boca aberta. Tem coisas que têm a ver com a educação. E eu entendo que nem todo mundo foi educado pelos pais ou teve acesso à educação. Mas hoje, gente, é só uma questão de força de vontade. Você fala, eu quero aprender. Você vai poder ir no YouTube aprender bons modos na mesa. Como se comportar, qual garfo usar. Tá tudo lá no YouTube, de graça. Concorda, Wesley? Sim. A gente aprende, é só você correr atrás da informação. Quinta coisa que denuncia sua excelência: a limpeza e a higiene pessoal. Ou seja, a pessoa está sempre com camisa limpa, né? Não está com roupa fora. Tem um amigo meu, que eu não posso dar nomes, que ele tem condição de comprar o que quiser, né? Graças a Deus. Mas a roupa dele está sempre furada. E ele acha, aí eu já conversei com ele sobre isso, ele acha normal, ele acha que é simplicidade, que é humildade. Não é! Simplicidade é você não dificultar a sua vida. Humildade é você não passar por cima de ninguém, não se achar melhor do que ninguém. Não tem nada a ver com roupa furada. Nós temos que... eu tenho a prática de doar muito roupa. Eu dou. Porque quando eu percebo o seguinte, essa roupa já usei 10 vezes, já não está tão boa para mim, que filmo. Todo dia estou filmando. Não está boa para eu dar uma palestra, mas ela está boa para quem não trabalha nessa área. Eu não dou nada rasgado para ninguém. Mas ela não está boa para mim porque eu filmo todo dia, mas está boa para quem não filma.
que não vai precisar expor aquela roupa na internet todo dia. Aí eu vou e dou a roupa, o sapato. Por quê? Porque eu não vou usar coisas desgastadas. Graças a Deus, eu tenho um privilégio, né? Eu tenho um privilégio de ganhar muita coisa. Eu ganho muita coisa. Então, a maioria das roupas que eu uso, relógio, muita coisa boa que eu tenho, eu ganho. Tanto de vocês, meus alunos, minhas alunas queridas, que descobrem o que eu gosto e me mandam, sou muito grato, uso tudo que vocês me mandam. Quanto de empresários, gente que de alguma forma eu contribuí na vida deles, dei um conselho que mudou o rumo da vida deles, vão lá e me abençoam, proporcionam coisas que eu não poderia pagar. Tem coisas que eu uso que eu não poderia pagar, mas eu ganho. Por quê? As pessoas percebem... isso aqui é muito importante. As pessoas elas vão te dar, Wesley, presentes na medida da excelência que você tem. Por que as pessoas só me dão coisa boa? Só é uma pessoa de excelência. Porque elas percebem essa excelência em mim. Se eu fosse de qualquer maneira, se eu não tivesse excelência, eu ia ganhar qualquer coisa. Tá entendendo? Não faz sentido? Então, excelência atrai as melhores coisas. Excelência atrai as melhores coisas. Então, voltando aqui, ó, limpeza, que é limpeza do seu carro, limpeza da sua casa, higiene pessoal, é o último ponto. Ou seja, você está sempre com roupa limpa, você está sempre penteado, de barba feita. Eu falei isso já essa semana, mas quero repetir, porque isso denuncia a sua excelência. Né? Você pode ver que o R está sempre de barbinha feita. Porque ele faz ou porque não tem? Porque não tem, né? Porque não tem. Mas está sempre aí, no esquema. Né, Wesley? E a gente, aliás, esse ano, a gente vai fazer as noites de destino pelo Brasil. O Wesley vai viajar comigo, tá sabendo, né, Wesley? Só eu bati palma, caramba. Um monte de inveja. Ó, sabe que a equipe não bateu palma porque tá com inveja de você. Vê que os invejosos se revelaram. Deus mostra logo. Deus mostra logo. Ó, as noites de destino vão ser fantásticas. Em breve a gente vai subir um pouco aqui no YouTube do que aconteceu na primeira noite de destino, que foi no meu aniversário, né? Foi fantástico. E você vai ter uma ideia do que vai acontecer pelas cidades do Brasil esse ano. Então, a excelência é uma prática. Você precisa se esforçar para ser excelente. Ninguém nasce com o dom da excelência, não é assim. É uma prática. Uma prática. Eu aprendi muito sobre excelência. Uma vez eu fiquei hospedado na casa de um amigo. E qualquer coisa que eu pedia, ele falou assim, ele deixou tipo um mordomo, né? Era uma casa muito chique. Ele deixou um mordomo à disposição. Qualquer coisa que eu pedia pro mordomo, Alfred, queria beber uma água. Como é que eu fazia se alguém me pedisse água lá em casa? Pegava a garrafa na geladeira, botava no copo e servia. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Mas eu fui aprendendo. Tava lá, o Alfred, eu pedi uma água, o Alfred vinha, colocava uma toalhinha, toda bonitinha, colocava um pires, um não sei o quê, um pote com não sei o quê para acompanhar a água e trazia a jarrinha de água, colocava aqui com um paninho em cima da jarrinha e o copo já servido. Rapaz, era uma estrutura para servir uma água. Aí no início, mente pequena, eu pensava assim, gente, que bobeira, era só me dar um copo de água. Depois eu entendo que mente pequena julga quem tem mente evoluída. Aí eu fui aprendendo sobre excelência. Excelência é você colocar o melhor do que pode, dentro do que a sua mente entende. Então anota aí o que eu ensinei para você sobre força de vontade, foco e empatia, que é o que vai fazer você ser excelente, e as 5 coisas que denunciam sua excelência, que vão formar a sua cultura de excelência. A sua cultura. Se eu pudesse dar o nome dessa aula hoje, eu colocaria cultura de excelência. Você precisa desenvolver a cultura de excelência no que veste, no que fala, no comportamento, nas amizades e na limpeza e higiene. Tá bom? Então, nós vamos agora para um quadro novo, né, Wesley? Chamado Perguntas para o Professor. Né? Muita gente tem feito perguntas para a gente na internet e toda quarta-feira aqui no Café com Destino a gente vai abrir para perguntas. Esse quadro se chama Perguntas para o Professor. Como é que faz para participar, Teixeira? Na terça-feira a pessoa tem que postar um stories gravado falando, eu sou aluno do Café com Destino, falando que está aluno do Café Então com Destino. toda terça-feira, nas terças, ou seja, um dia anterior, você vai gravar um stories no seu stories do Instagram
Fala, eu sou aluno do Café com Destino, sou aluno do Café com Destino e eu tenho uma pergunta para o professor Tiago. E faz a pergunta. Tem que te marcar, senão a gente não consegue. E tem que me marcar, @Thiago Brunet, para o Teixeirinha achar, né? Bota hashtag Café com Destino, @Thiago Brunet, e o Teixeirinha vai achar lá nos stories e separar a melhor pergunta para a gente responder aqui na quarta. Vamos lá? Olá, Thiago. Meu nome é Marco Baldan, tenho 53 anos, sou casado, moro aqui em Ribeirão Preto e sou aluno do Café com Destino. A minha pergunta para você é a seguinte: qual recurso que eu posso usar em Deus para não permitir que as minhas emoções abaladas ou fragilizadas possam atrapalhar o meu nível de excelência naquilo que eu faço, no servir, enfim, no viver? O que eu uso, Thiago? E Deus te abençoe, paz e prosperidade. Nosso aluno Marcos Baldan, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Olha, a maior ferramenta é realmente ser controlado, dominado, estar debaixo do Espírito. O fruto do Espírito, dentro do fruto do Espírito, está o domínio próprio. Só que a gente não consegue ter o fruto do Espírito sem oração. Então, eu tenho animado vocês são meus alunos, minhas alunas, a viver uma vida de oração. Não é uma vida religiosa, mostrando para os outros que está orando, não. É na mente, quando acordar, nos momentos que você está no trabalho mais sozinho, assim, faça as suas orações, peça sabedoria a Deus, peça domínio das suas emoções. Ou seja, eu tenho várias técnicas de inteligência emocional, Marco, mas o que realmente me controla nos momentos difíceis é o meu estado espiritual. Então, a vida de oração é o que determina o domínio das suas emoções. Se você acha que está orando e não está resolvendo, aí eu vou para uma segunda estratégia mais forte, jejum. Aí começa a jejuar, começa a cortar alimentos, cortar refeições em prol do seu crescimento espiritual, pedindo a Deus domínio próprio. Essa é a forma mais efetiva, essa é a forma mais limpa que eu conheço, mais rápida que eu conheço, mais espiritual que eu conheço, para se ter resultados que permanecem. Tá bom? Marco, obrigado pela sua pergunta, que Deus te abençoe. Gente, esse foi o Café com Destino dessa quarta-feira. Foi bom ou não foi, Wesley? Sim. Foi forte ou não foi? Muito. Tá tão forte o Café com Destino que o Wesley tá vindo de joelheiro e capacete, porque ele tá caindo direto pelo poder aqui, né, Wesley? É muito forte, né, o que tá acontecendo. É muito poder, né, Wesley? E a gente também tem que lembrar aqui que sexta-feira, o que tem, Wesley, sexta-feira? Toda sexta-feira, meio-dia. Brunecast. Tem Brunecast. Gente, não deixa de assistir o Brunecast no Spotify e também toda sexta-feira no canal do YouTube do Brunecast. Aqui no YouTube tem um canal do Brunecast, tá? Tem lá coisas inéditas. Essa semana a gente está gravando mais Brunecast para você. E todo domingo, 10 horas da manhã, tem pregação inédita. Amanhã a gente já vai estar gravando a mensagem domingo, né, Wesley? Sim. O bom é que eu gravo essas mensagens com o Wesley participando ali na frente. Ele chora, né, Verdade. quando eu prego. Muito emocionante. Né? É muito emocionante, Wesley. O Wesley, para não perder o emprego, gente, ele faz tudo. Ele chora na pregação, levanta a mão. Só aceitar Jesus, ele aceitou 87 vezes esse ano nas minhas pregações. Não tem nenhum apelo que eu faça que o Wesley não venha na frente. Obrigado, Wesley. O emprego está garantido até o final do ano. Obrigado. Gente, e lembrando também que nós temos o Método Destiny em São Paulo, várias datas em São Paulo esse ano, mas também esse ano nós estamos em Brasília, agora em maio, seria em abril, a gente passou para maio, por uma questão de logística. Método Destiny em maio, em Brasília, a turma já está cheia. Se você é de Brasília ou região, corre atrás da informação. Vou deixar aqui o link para você colocar o seu nome na lista de espera de Brasília, Boston, Massachusetts, Estados Unidos e também em Lisboa, Portugal, tá bom? O link está aqui na descrição. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã. Lasciati scendere tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che duravamo stu, lo cuore mio, io ci detti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuori.
lassù, scordavo loco manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non saccio più, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non saccio più, se era morio era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti torno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.